Agora a gente vai começar a nossa segunda aula do mini curso. E agora a gente vai começar a falar de grupos, que é onde o GAP mais brilha. Então, bom, só para começar, né? Vou falar um pouco de grupos, né, relembrar algumas coisas. E para começar, né, primeira definição, a gente vai ter um conjunto G, a gente vai munir esse conjunto G de uma operação, que a gente vai denotar assim, né, com um ponto ou até mesmo sem ponto. E a gente diz que esse conjunto com essa operação vai ser um grupo se a gente tiver aqui a associatividade, se a gente tiver um elemento neutro, que é um elemento que quando você opera ele com qualquer elemento, qualquer outro elemento do grupo, tanto pela esquerda quanto pela direita, você não altera o elemento, né? E você também tem que, para todo x em G, vai ter um outro elemento y, tal que xy ou yx dá a identidade. Se isso acontecer, você vai ter um grupo. Então, alguns exemplos que a gente vai utilizar nessas aulas. Primeiro, a gente vai denotar o D2N, ele vai ser o grupo das simetrias de um polígono de n lados. O SN, por exemplo, ele é o grupo das permutações de n elementos, né? Ambos munidos é, da composição. E a gente vai denotar por CN, ele vai ser o grupo cíclico de ordem N, que pode ser, por exemplo, o, aquele grupo lá dos inteiros, módulo N, com a soma. Esse também vai ser um grupo que a gente vai, que também é um grupo que a gente vai utilizar aqui. Bom, então, para relembrar, né, a gente já falou de computadores, mas não custa relembrar. Se a gente tem um grupo G, x e y elementos de G, a gente define o comutador desses elementos como sendo esse outro elemento aqui, que a gente denota com colchetes, que é x inverso, y inverso, x, y. O conjunto de todos os elementos dessa forma, ou seja, o conjunto de todos os comutadores, ele é denotado por gama maiúsculo de G, e o subgrupo que é gerado pelo gama de G, ele vai ser denotado por G' e chamado de subgrupo derivado. E aqui, outro fato importante que a gente vai precisar, que é o teorema de Lagrange, que diz que se a gente tem um grupo finito G, e então, se H é um subgrupo de G, a ordem de H vai dividir a ordem de G. Então, é só isso, basicamente, que a gente vai precisar. Então, aqui tem alguns problemas. São os problemas que a gente vai é, resolver ou explorar nesse mini curso. Essas aulas aqui vão ser um pouco diferente das do começo, porque antes a gente apresentava, né? Eu apresentei muitas comandos do GAP e tudo mais, e depois a gente resolveu alguns problemas, que a gente vai fazer diferente. A gente vai ter o problema e a gente vai ver os comandos que a gente vai poder utilizar para resolver esse problema. Então, que seriam, que seriam esses aqui. Tá, o primeiro, suponha que escolhemos ao acaso um grupo G, que tem a ordem menor ou igual que 2000, e a pergunta é qual a probabilidade da ordem de G ser exatamente 1024. Então a gente vai ter várias ordens, né? A gente quer sortear grupos de uma ordem específica, que é 1024. A gente quer saber qual que é a probabilidade disso acontecer. O segundo problema, que é o que a gente comentou nas primeiras aulas, né, lá na motivação, que é determinar o grupo de menor ordem, que tem o conjunto dos comutadores, diferente do subgrupo derivado. Esse aqui vai ser o nosso segundo problema. O terceiro vai ser a recíproca do teorema de Lagrange, que a gente acabou de ver, né? O que seria a recíproca do teorema de Lagrange? Se a gente tem um grupo finito G, esse resultado, né, ele diz que para todo divisor positivo D de G, existe o subgrupo H de G que tem a ordem exatamente igual a D. Então, bom, será que isso é verdade, né? Eu já adianto que não, e a gente também vai querer encontrar o contra-exemplo de menor ordem. E por fim, a gente vai ter uma conjectura aqui. A gente não vai nem provar, nem desprovar ela. A gente vai só testar uns casos e ver se a gente consegue perceber algum padrão, que é o seguinte: entre os grupos abelianos de ordem n, qual possui menos subgrupos, né? Então, por exemplo, dos grupos de abelianos de ordem 4, a gente tem um que é o cíclico de ordem 4 e outro que é o produto direto de um cíclico de ordem 2 com um cíclico de ordem 2. Qual será que entre eles tem menos subgrupos? E a gente vai fazer isso para vários n's e ver se a gente consegue perceber algum padrão. Aqui a gente voltou para o GAP, então, para começar a ver essa parte inicial aqui de como trabalhar com grupos. Bom, você tem algumas formas de trabalhar com grupos no GAP. A gente vai ver uma, basicamente, ou duas, que é uma delas é você acessar a biblioteca, como você faz isso.
E a outra é como que você define grupos particulares. Então, assim, como eu comentei, né, o GAP ele já tem uma base de dados bem extensa. E então, em particular, ele tem todos os grupos de ordem até 2000, e ele vai organizar esses grupos em listas. E grupos de uma mesma lista, eles vão ter a mesma ordem. E aí você pode acessar essas listas e, consequentemente, acessar esses grupos. Então, o primeiro comando que a gente vai ver se chama small group. Ele tem que você vai entrar com dois valores, tem que ser dois naturais. O primeiro, vai ser a ordem do grupo que você quer, e o segundo, ele vai ser a posição do grupo nessa lista. A forma como o GAP organiza esses grupos depende da ordem. Então, a princípio, você não vai saber qual grupo você está acessando. Você teria que descobrir isso de outra forma. A gente já viu como é que a gente pode fazer isso mais para frente. Então, esse J aqui, ele não pode ser qualquer, né? Ele tem que ser menor do que a quantidade de grupos dessa ordem. Então, bora ver um exemplo aqui. Se eu escrever small group, 48,5, ele vai me devolver o quinto grupo de ordem 48. E se eu escrever small group 8,3, ele vai me devolver o terceiro grupo de ordem 8. Então, se eu der enter aqui, ele vai devolver para a gente. A gente vai ver como é que a gente pode descobrir que grupo é esse, porque só isso assim, não pode não nos dizer que grupo é. Bom, um outro comando que a gente vai ver é o number small group. Então, que ele vai nos devolver a quantidade de grupos de uma dada ordem. Ele é importante porque, por exemplo, se você quer testar todos os grupos de uma lista, todos os grupos de uma ordem, né? É interessante saber quantos existem para você, por exemplo, usar o small group, né? Porque se você colocar valores de grandes, né, uma hora você não vai ter tantos grupos assim e o gap vai dar erro. Se você colocar um número aqui que é um número maior do que a quantidade de grupos dessa ordem, o gap dá erro. Então essa função ela é interessante por conta disso. Também bom, eu pelo menos acho curioso saber quantos grupos de uma dada ordem tem. Inclusive a gente vai resolver um problema baseado nisso. Mas bom, se eu escrever esse comando, né, number small group, e a ordem do que a gente está interessado, aqui no caso é 128, number small groups, ele vai devolver para a gente a quantidade, que no caso é 2.328. Então você já tem uma quantidade aí razoável de grupos de ordem 128. Bom, vocês viram aqui em cima, né, pode ser um tanto difícil você tirar informações quando você usa small group, né? Então você tem essa função aqui, que ela funciona bastante bem nesse caso, que é a structure description, que você escreve ela e ela vai receber um grupo, ok? E o que essa função vai fazer? Ela vai te dar um grupo que é isomorfo a esse grupo que você colocou. E, em geral, ele vai te dar alguma coisa com a cara mais simples, né? Ele vai te dar, sei lá, um simétrico, ou um grupo cíclico, ou produto direto, ou semidireto dessas coisas. Então, por exemplo, se a gente quiser descobrir esses grupos aqui que a gente calculou, né? A gente vai escrever structure description aqui no quinto grupo de ordem 48 e aqui no terceiro grupo de ordem 8, e ele vai devolver para a gente aqui. Então, esse aqui seria o nosso grupo de ordem 48. Ele é um produto semidireto, né, de um cíclico de ordem 24 por um cíclico de ordem 2. E no caso, o nosso grupo de ordem 8, ele vai ser um diedral. Beleza? E por fim, a gente pode também utilizar o GAP para calcular com grupos particulares. Então, você já pode pedir para ele te devolver diedrais, simétricos, grupos alternados, alguns grupos de matriz, grupos cíclicos. Bom, tem vários, então se você precisar, né, você checa aí e vê se ele já tem implementado. Acho que não vale a pena ficar citando todos aqui, mas alguns exemplos, né? A gente pode pedir para ele calcular o grupo diedral de ordem 8. Você calcula, ele vai devolver aqui para a gente, né? Você escreve assim, diedral group, e a ordem que você quer. Você também pode calcular grupos simétricos, que é a função aqui, symmetric group, ou grupos alternados, que é o alternating group. Só que diferente, né, aqui para grupos diedrais, o que você vai colocar aqui não vai ser a ordem do grupo, vai ser o número de elementos, né, que esse grupo que você usou para definir o grupo. Então, por exemplo, o Symmetric Group 5, ele vai ser o S5, e o Alternating Group 6, ele vai ser o A6. Você pode pedir aqui para ele calcular para a gente e ele vai devolver os grupos.
E agora a gente pode começar a fazer conta, né? E a gente vai resolver aquele nosso primeiro problema, que é determinar a probabilidade de quando você seleciona um grupo de ordem menor ou igual que 2000, qual é a probabilidade dele ter ordem 1024. Então, bom, como que a gente pode fazer isso, né? Aqui a gente tem algumas funções que vão ser úteis. Em particular, a gente vai ver aqui a number small group. Então, primeiro, né, como é que a gente pode descobrir quantos grupos tem de ordem 2000, né? Porque aí a gente faz o quociente, né? Quantidade de grupos de ordem 1024 sobre a quantidade de grupos de ordem até 2000. Bom, uma forma vai ser a seguinte, olha, a gente vai adicionar aqui um C, que seria meio que o nosso contador, a gente vai definir ele como seno zero. E aí a gente vai somar esse C a quantidade de grupos de uma dada ordem, né? Só que a gente vai ter que rodar isso para ordem até 2000. Então aqui a gente vai utilizar o for. A gente vai rodar um i, por exemplo, né? Nessa lista aqui, vai ser uma lista que vai de 1 até 2000. Lembra que esse comando aqui a gente usa para definir listas, né? Então aqui vai ter todos os números de 1 até 2000, todos naturais. E o for, ele tem essa estrutura aqui, né? E o i vai ser a nossa variável. Tá, então a gente vai rodar o i nessa lista, né? E com o i nessa lista a gente vai fazer... Bom, o que a gente vai fazer vai ser o seguinte. A gente vai redefinir o c, né? Como sendo o valor antigo dele, mais a quantidade de grupos de ordem i. E com isso, né, quando a gente rodar para todos os i's de 1 até 2000, a gente vai ter a quantidade que a gente está interessado. Então, a gente pode aqui terminar o nosso for, né? Lembra que a gente tem que finalizar aqui com odd. E repara que eu coloquei aqui o ponto e vírgula, né? Porque eu estou pedindo para o Gap realizar alguma coisa. E aí eu posso rodar. E ele vai calcular para a gente, né? E se a gente pedir aqui para ele printar o C, devolver o C, a gente vai ter aqui a quantidade de grupos de ordem até 2000. E daí, bom, ficou fácil, né? A gente pode calcular aqui o number small groups de ordem 1024, né? Dividir por C, que é a quantidade de grupos de ordem até 2000, e ele vai te dar a nossa probabilidade. Eu vou utilizar um outro comando aqui, que é o float, que ele, porque se eu não utilizasse, o gap ia dar a resposta em forma de fração, e nesse caso é mais interessante a gente utilizar decimais, que vai dar uma ideia melhor, né, de que qual que é essa chance. Então, se eu calcular, ele vai devolver aqui para a gente que a chance é essa aqui, é mais que 99%. Então, bom, se você selecionar por acaso, né, um grupo de ordem até 2000, você tem 99% de chance, mais que isso até, de encontrar um grupo de ordem 1024. Isso é um tanto surpreendente, né? E o motivo é porque você tem, bom, muitos grupos de ordem 1024. 1024 é potência de 2. Então, em geral, grupos que têm a ordem potência de 2, tipo, assim, a quantidade deles, né, cresce muito rápido. Então, inclusive, se a gente quiser ver aqui a quantidade, né, de grupos de ordem 1024, vocês vão ver aqui que é um bocado, né? É quase a quantidade toda de grupos de ordem até 2000. Então, bom, esse seria o nosso primeiro problema, né? Agora a gente pode ir para o próximo.